Você já olhou para uma porta fechada e pensou que Deus estava atrasando sua vida? Já viu um plano desmoronar bem diante dos seus olhos e sentiu que tudo ficou fora do lugar? O que parecia certo, promissor e até coerente de repente foi interrompido. E nesse momento, sua mente começou a correr. Por que isso não deu certo? Por que Deus permitiu isso? Por que justo agora? Esse é o ponto em que muita gente se perde, porque interpreta a interrupção como abandono. Só que nem toda porta fechada é perda. Às vezes, ela é proteção. Às vezes, ela é correção. E muitas vezes, ela é o início de um caminho melhor do que aquele que você insistia em chamar de ideal. O problema é que você aprendeu a chamar de vontade de Deus tudo aquilo que parece bom, agrada seus olhos e se encaixa no seu roteiro. Se é bonito, coerente e combina com o que você imaginou, então você conclui que deve vir de Deus. Só que a vida com Deus não funciona assim. Há coisas que parecem certas e ainda assim não são o melhor. Há direções que agradam sua lógica, mas não sustentam seu futuro. E há momentos em que o Pai pede que você solte exatamente o que vinha chamando de resposta. Não porque Ele queira esvaziar sua vida, mas porque enxerga mais longe do que você. É aqui que começa a mudança de perspectiva. Os planos de Deus são melhores porque partem de uma visão completa, enquanto os seus partem de uma visão limitada. Você enxerga o agora. Deus vê o agora, o depois, o efeito e a consequência. Você olha para o que está diante de si. Deus olha para o que isso se tornará ao longo do tempo. Você avalia a aparência, a oportunidade, a sensação do momento. Deus avalia o coração, o propósito, a maturidade, o tempo e o destino. E quando você entende essa diferença, para de tratar a própria percepção como se fosse suficiente para decidir tudo. Há uma dor silenciosa em obedecer a Deus quando a direção dele não faz sentido. Por fora, talvez as pessoas até achem que você exagerou. Por dentro, você sente como se tivesse soltado algo valioso sem entender o motivo. E esse tipo de obediência não parece vitória no começo. Parece perda, parece ausência, parece vazio. Só que existe uma verdade que você precisa segurar com firmeza. O fato de algo parecer bom não significa que seja o melhor para a sua vida. E se Deus fecha uma porta, isso não quer dizer que Ele está retirando o bem de você. Muitas vezes Ele está impedindo que você abrace algo que só parecia certo à distância. Um dos maiores bloqueios para confiar em Deus é a imagem errada que muita gente construiu dele. Há quem viva como se o Senhor fosse alguém disposto a frustrar desejos apenas para provar autoridade. Como se Ele observasse sua vida do alto, esperando descobrir o que você quer, só para tirar isso das suas mãos. Mas essa visão está distorcida. Deus não trabalha para empobrecer sua alegria. Ele não se move para sabotar seu futuro. Ele não fecha portas por crueldade. A Escritura apresenta um Deus que tem pensamentos de paz, futuro e esperança, e que não retém o que é realmente bom daqueles que andam com Ele. Então escute isto com atenção. Se Deus remove algo, a questão não é apenas o quanto aquilo parecia bom para você. A questão é se aquilo era, de fato, bom para o seu caminho. Você não tem informação suficiente para julgar todas as variáveis. Deus tem. Você não conhece o efeito de longo prazo de cada escolha. Deus conhece. Você não vê os cruzamentos invisíveis da sua história. Deus vê. Por isso, confiar nele não é se tornar passivo. É aceitar que existe uma inteligência acima da sua, uma direção acima da sua e uma bondade acima da sua compreensão imediata. E aqui está outra verdade difícil, porém libertadora. Muitas vezes você não quer o plano de Deus. Você quer que Deus abençoe o seu plano. Você monta a rota, escolhe a direção, cria a imagem do futuro e depois leva tudo pronto para a oração, esperando que o céu apenas assine embaixo. Mas a vida rendida não funciona assim. Rendimento não é pedir a bênção divina para um projeto já fechado. Rendimento é perguntar antes de correr o que Deus quer fazer. É trocar o controle pela escuta. É colocar sua lógica, sua vontade e suas emoções sob a autoridade da palavra. Pense em quantas decisões já foram tomadas apenas porque pareciam urgentes, confortáveis ou emocionalmente satisfatórias.
Sua mente diz que aquilo faz sentido. Suas emoções dizem que aquilo traz alívio. Sua vontade diz que aquilo é o que você quer. Só que nenhuma dessas vozes, sozinha, garante direção segura, porque mente, emoção e vontade também se confundem, também se apressam, também se deixam seduzir pelo imediato. É por isso que tanta gente quebra a cara tentando forçar caminhos que Deus nunca abriu. O problema não é apenas desejar. O problema é tratar o desejo como se fosse direção. A Bíblia mostra, em Lucas 5, que Pedro tinha experiência, cansaço e frustração acumulados quando Jesus mandou lançar as redes de novo. Tudo dentro dele apontava para o contrário. A lógica dizia que não funcionaria. O corpo dizia que já era tarde. A emoção dizia que bastava. Mesmo assim, ele respondeu: "Sob a tua palavra." E foi exatamente ali que a escassez virou abundância. Isso ensina algo direto. A provisão de Deus nem sempre está do lado que sua experiência mandaria escolher. Às vezes, ela aparece do outro lado da obediência. Esse princípio vale para a sua vida inteira. Há momentos em que Deus pede um passo que não cabe no seu cálculo, uma pausa que não combina com sua pressa, um não que fere sua expectativa, um silêncio que desmonta sua agenda. E é justamente nessas horas que você descobre em quem está realmente confiando. Se você só segue a Deus quando a direção confirma seus planos, então o centro da sua vida ainda é você. Mas quando obedece mesmo sem entender tudo, algo começa a mudar. Sua fé deixa de ser teórica e passa a governar sua postura. Também existe valor nos anos silenciosos. Essa é uma parte que muita gente odeia. Você quer avanço visível, resposta clara, movimento rápido. Quer sentir que está chegando a algum lugar. Só que há fases em que parece que nada acontece. Nada floresce, nada encaixa, nada acelera. E a tentação, nesse ponto, é forçar resultados só para sair da sensação de estagnação. Mas silêncio não é ausência de trabalho divino. Muitas vezes é oficina, é formação, é raiz se aprofundando antes do fruto aparecer. Até Jesus teve anos ocultos antes do tempo público, e esses anos não foram desperdício, foram preparação. Talvez você esteja exatamente aí agora, não no tempo das grandes respostas, mas no tempo da formação silenciosa. E isso pode dar vergonha, comparação e impaciência. Você olha para os outros avançando, construindo, postando conquistas e abrindo caminhos, enquanto a sua vida parece em compasso de espera. Só que Deus não mede sua história pela ansiedade do seu relógio. Ele trabalha com profundidade, não apenas com velocidade. E se você interromper esse processo por desespero, pode fugir justamente daquilo que ele estava construindo dentro de você. Outra mentira que precisa ser quebrada é esta: o plano de Deus sempre será oposto ao que você deseja. Muita gente cresceu ouvindo que obedecer significa viver miseravelmente, como se Deus sentisse prazer em empurrar seus filhos para uma existência desconectada de quem eles são. Mas não é assim. O Senhor conhece a maneira como formou você. Conhece seus dons, inclinações, sensibilidades e desejos mais profundos. Ele não ignora isso. Em muitos casos, o propósito e os desejos se encontram. O que muda nem sempre é o destino do coração, mas o caminho, o tempo e a forma como ele se cumpre. Você pode querer gerar impacto, e Deus também querer isso. Só que a sua mente desenha uma via, enquanto ele pode abrir outra. Você imagina um formato. Ele trabalha com outro. Você pensa em uma imagem específica de cumprimento. Ele entrega algo maior, porém diferente. E essa diferença é justamente onde muita gente tropeça, porque aceita que Deus tem propósito, mas tenta controlar a aparência desse propósito. Quer ditar o cenário, o ritmo, o veículo e o reconhecimento. Só que planos melhores raramente chegam embrulhados no formato que você teria escolhido. Então, por que os planos de Deus são melhores, mesmo quando não fazem sentido? Porque eles nascem da bondade dele, da visão completa que ele possui, da sabedoria que ultrapassa sua percepção, da proteção que você nem sempre percebe e do propósito que ele está construindo além do que seus olhos alcançam. Eles são melhores porque não dependem da sua pressa, porque não se limitam ao que parece atraente no presente,
porque preservam você do que seria bonito por fora e destrutivo por dentro. E porque produzem paz verdadeira, não apenas alívio momentâneo. Hoje, talvez a sua aplicação prática seja esta. Pare de lamentar tanto a porta fechada e comece a perguntar o que Deus está preservando. Pare de insistir em interpretar o silêncio como rejeição. Pare de chamar de atraso o tempo em que o céu está preparando você. E, sobretudo, pare de negociar com Deus como se ele precisasse ser convencido a agir para o seu bem. Ele já está comprometido com isso. O que falta, muitas vezes, não é bondade do céu, é rendição do coração. Então, se você está diante de uma decisão confusa, de um plano interrompido, de uma relação encerrada, de uma oportunidade perdida ou de um tempo que parece sem sentido, faça esta oração com honestidade. Senhor, eu não quero apenas o que parece bom. Eu quero o que vem de Ti. Mostra-me o que eu não vejo. Ajusta em mim o que precisa ser ajustado. E dá-me coragem para obedecer, mesmo sem entender tudo agora. Essa oração muda o ambiente interior, porque desloca você do desespero para a confiança. No fim, você vai descobrir algo que hoje talvez ainda seja difícil aceitar. Aquilo que pareceu perda pode ter sido livramento. Aquilo que pareceu demora pode ter sido preparo. Aquilo que pareceu confusão pode ter sido redirecionamento. Deus não está destruindo sua vida quando fecha certas portas. Ele está guiando você para algo mais limpo, mais alinhado, mais inteiro e mais verdadeiro. Por isso, descanse. Nem todo plano interrompido é fracasso. Às vezes, é o amor de Deus impedindo que você se contente com menos do que Ele decidiu construir.